antigo para começar. Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD 53, e a gente está gravando aqui no Alma Studios, Vida e Alma a Ideias e Criações. Onde vocês nos encontram? YouTube, Spotify e Apple Podcast. E eu quero começar agradecendo o nosso episódio de hoje, que é um episódio muito legal mesmo. Eu tô muito feliz com esse time aqui, de todo mundo que tá aqui participando hoje. Quero começar agradecendo os nossos apoiadores Zó Cervejaria, felicidade. Lacute Pizzas e a Vanguarda, que é a nossa apoiadora também. Então, se você vai comprar um livro, entra no site da Vanguarda, usa o cupom TINO e você vai ganhar 10% de desconto na sua compra. Então, se antena lá na Vanguarda com 10% de desconto no cupom TINO. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Incomum. E eu vou fazer quero que vocês venham comigo, tá? Imaginem vocês trabalhando num lugar de frente para o lago, com gente caminhando, se exercitando, um lugar que transpira... Me faltou a palavra. Criatividade. Meu Deus, gente, faltou a palavra criatividade. Que é pura inspiração, não é? Um lugar onde as pessoas se sintam bem, ele é aberto, ele convida, ele inspira, e é um dos motivos que atrai grande parte da indústria criativa da cidade. Vocês sabem qual é esse lugar? Com certeza. É o Parque Una. O Parque Una é uma extensão do escritório e da casa das pessoas também. Lá a gente pode fazer reuniões nos cafés, sair com a equipe para arejar a cabeça ao ar livre, interagir com centenas de outros negócios que já estão em atividade por lá. E também para quem quer morar, é uma excelente opção, porque tem diversos prédios, Vários formatos, de morar. De morar e de trabalhar, né? Num único só lugar. Parque Una. Um bairro para ser vivido agora. Obrigado ao nosso patrocinador master, Parque Una. E antes de a gente começar esse episódio de hoje, aqui na tela, em algum lugar, tá aparecendo nosso QR Code que leva lá pro nosso Instagram. E lá tem diversos cortes dos 34 episódios que a gente já gravou aqui, que a gente já falou muito assunto sobre economia criativa da nossa região. Lá tem diversos recortes e você pode ir lá no nosso link do Apoia-se e se tornar um atinado e fazer parte da nossa comunidade, com contribuições a partir de R$15. No nosso link do Apoia-se, tá no Linktree, na bio do Instagram, e você tem todas as informações lá. Hoje o nosso papo é Cadê a Mulherada? Olha aqui, esse time, aqui, maravilhosas. E também a nossa equipe de produção aqui toda, mulherada, né? Muito obrigado, meninos. Mulheres têm um lugar específico no mercado da criatividade, da economia criativa? Deveríamos considerar uma diferença de gênero em termos de atuação e sucesso? É mais fácil ser mulher entre as mulheres? Ou não? Como que vocês veem? E a vida real, tem como viver numa bolha feminina ou é importante a gente ter diversos diálogos, né? Isso são algumas perguntas que vão nortear o nosso papo. E as nossas convidadas hoje é Laura Viana, publicitária, pós-graduada em Comunicação e Marketing pela ESPM, possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Natural de Pelotas, é uma mente criativa que enxerga oportunidades de negócio em tudo ao seu redor. Sente que seu habitat natural é o mundo corporativo, onde encontra propósito ao perceber a transformação que acontece através do fortalecimento de marcas e negócios. Empreende à frente da consultoria Cell, além do marketing, e é idealizadora do projeto Toda Dona. Enfim. Obrigada. Tua frase. A minha frase é: se não tá confuso, é porque tá mal informado. Então, cheguei. Teu arroba? O meu arroba é Laura Assunção Viana, o arroba da Cell é Sou Cell, e do Toda Dona é Toda Dona Cell. Nossa segunda convidada, Nívia Saraiva, proprietária do Parque Stoneland, presidente do Grupo Associativo dos Empreendedores do Turismo Rural de Pelotas, diretora de turismo da ACP, Associação Comercial de Pelotas, presidente da IGR Costa Doce Gaúcha, instância de governança regional do turismo, 36 municípios dentro da Costa Doce Gaúcha. Seja bem-vinda. Obrigada. E a minha frase é sobre o turismo.
venha conhecer o turismo, venha conhecer a tua região, porque somente assim a gente, né, tem aquele sentimento de pertencimento e pode falar com propriedade. @Parque_Stoneland, @Nívia Saraiva, né, para informações. Ainda vou passar aqui o @ da Serra dos Tapes, porque nós temos serra aqui na nossa região, e também o @ da Costa Doce Gaúcha. Maravilha! Comigo hoje também nossa co-host maravilhosa, Flavinha Barros. Nós somos as netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar. @Flávia X Barros. Nem toda feiticeira é corcunda e nem toda brasileira é bunda. É muito mais. A brasileira é sucesso total e não é só aquilo que queriam que a gente fosse. Exatamente, maravilhoso. Meninas, bem-vindas. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Me contem um pouquinho, tanto o turismo quanto na parte da criação, do marketing, da comunicação. Quais os desafios que vocês encontram em empreender, sendo mulher numa região do Brasil, né, que é tão machista culturalmente, né? Vocês têm certamente diversos desafios e eu gostaria de saber eles, escutar um pouquinho de vocês. E aí, Vamos lá. Primeiro as mulheres. Então, primeiro as mulheres, estamos entre elas. Não é fácil ainda para as mulheres, né? No turismo, eu principalmente que me inseri no turismo rural, mais difícil ainda. A gente ainda passa por muitos, assim, ontem à noite ainda estávamos com uma discussão no grupo, né? Muitos dos empreendedores, mesmo tendo as mulheres ao lado e muitas vezes sendo quem comanda os empreendimentos e que faz tudo, ainda são os homens que aparece que estão à frente. Então, quando entra uma mulher, é difícil, parece que nós mulheres, não parece, é uma realidade. Nós temos que entrar sempre mostrando que a gente sabe o que faz, que a gente sabe o que está fazendo. Então, tu tem que estar sempre... é como se tu tivesse sempre à prova, né? Uhum. Sempre à prova. Então, eu me sinto assim muitas vezes. Tu entra no lugar e aí, como tu disse, não é só uma cara bonita, porque a brasileira é bonita, porque não sei o quê. Nós temos muito mais que isso. Mas tu entra, o primeiro julgamento é esse, e aí depois o segundo o que ela tá fazendo aqui? Será que ela sabe o que ela tá fazendo aqui? Então, é algo que a gente vem desconstruindo essa ideia e construindo a outra, né? Que nós viemos realmente para agregar, né? Já desde antigamente a gente já ajudava, né? Já trabalhava junto com os homens da casa, com os nossos maridos, né? Mas muitas vezes não ao lado, né? E eu não digo nem à frente, eu digo ao lado também como protagonista. E hoje a gente resolveu tomar essa posição, mas ainda somos, como diz, muito desafiadas todo dia a mostrar que a gente sabe o que está fazendo e por que a gente está ali. Eu acrescento que, olhando especialmente para a esfera da comunicação, eu acho que as mulheres estão num bom momento atual. Mas acho que isso talvez nem tenha sido sempre, assim. Acho que a gente está hoje vivendo um tempo que as coisas estão mais confortáveis, a gente tem essa alça da criatividade dentro da comunicação, que é, sim, um talento muito aguçado no feminino, assim. Mas acho que no mundo dos negócios a gente ainda tem etapas para conquistar, pensando assim em talvez separar essas duas áreas que são o meu universo, né? Então, acho que quando eu chego numa reunião, por mais que eu talvez seja nova, tenho 36 anos, mas trabalho muito também para empresas mais estruturadas, muito dentro do universo masculino, e acho que sim, talvez dá uma primeira impressão assim de entender essas frentes. É jovem, é mulher, né? Mas eu acho que faz parte da gente chegando e entender que aquela cadeira, sim, é minha e eu tenho propriedade para apresentar o trabalho, para falar. E acho que hoje vai muito dessa postura, da gente chegando nos lugares para não permitir que esses espaços ali de
Vou puxar aqui, tô meio inexperiente ainda, mas acho que tem muito essa questão da nossa postura atualmente, porque quando a gente chega assim se impondo, acho que o mercado já vai abrindo e vai se entendendo, então a gente tem um tempo, a gente tá vivendo esse tempo, acho que é positivo, assim. Mas olhando pra minha trajetória de 15 anos já formada, eu já passei por alguns bocados aí de questão de duvidar, de dizer que o trabalho foi feito por ti, mas talvez não é tu que vais apresentar. Então, já passei a ponto de criar uma casca e dizer, não, eu já não permito mais esse tipo de coisa, assim. Então, é algo que eu acho que a gente... E no mundo dos negócios ainda pior. Eu acho que a gente ainda tem que se provar, se colocar ainda mais, assim, mostrar que aquele lugar é teu. E por insistência, por às vezes até um pouquinho de força. Uhum. Eu acho que é uma coisa interessante assim, porque eu acho que as mulheres, né, construíram um discurso de igualdade, né, onde, na minha percepção, é impossível uma igualdade total, porque nós não somos seres iguais. Nós temos a nossa natureza, nós temos os nossos ciclos. A mulher é, sim, né, uma montanha-russa. Hormonalmente, nós somos uma montanha-russa. E isso, culturalmente, foi nos colocado como um déficit nosso. Né? Esse é o nosso ônus. Enquanto isso é muito mais o nosso bônus do que o nosso ônus se a gente souber, né, aceitar essa natureza que é cíclica, que é volátil, né, e que tem uma potência que muitas vezes a estabilidade hormonal masculina não tem. Né? A mulher é naturalmente mais criativa, né, por ser mais intuitiva, por ouvir mais o seu corpo, né, a sua alma, por ter culturalmente também essa questão de ser mais afetuosa. Então a gente não tem medo, né, de ser passional, enquanto os homens muitas vezes têm. E isso para os homens muitas vezes é um medo, né? Porque é uma potência. Nós somos bruxas, né? E bruxas são o quê? As bruxas são as sábias, né? Os bruxos são magos. Eles são, né, quem dita tudo e quem é o consultor lá nas histórias, né, nos quadrinhos que a gente vai ler. A bruxa é aquela que vai, né, passar a perna em alguém. Quer dizer, a sabedoria da bruxa, ela não é validada. Por quê? Porque ela desestabiliza um conhecimento que não que é feito para ser a regra, né? E hoje a gente tem conversado mais sobre esses talentos que estão dentro da esfera feminina, que é sim a comunicação, a criatividade, a sustentabilidade também. Então, acho que as empresas estão mais femininas, né? Estão precisando dialogar mais, ouvir mais, que concordo contigo, são esses talentos também, né? Claro, você fala mais assim. E na verdade, se a gente vai pensar assim, o feminino e o masculino, eles são energias, né? Não são mulheres e homens. É feminino e masculino e todos nós temos feminino e masculino. Sim. Em nós. E energias que se completam. E energias que se completam e que dependem uma da outra. Concordo. Né? Então, nós temos muitos homens que têm a energia feminina, e não estamos falando de sexual, né? É muito mais uma energia, é realmente um entendimento de mundo, né? E uma proposição. E mulheres que às vezes também têm uma energia muito mais masculina, né? Então também o desafio é estar nesses lugares sem ter que... aqui eu preciso ser mais masculina. Não, aqui eu vou entrar com a minha blusa que eu quero, com o meu batom vermelho, com o cabelo do jeito que eu quero. E vão me aceitar assim, sem essa questão de ser julgada daqui a pouco por... Eu achei esse um ponto fantástico, porque como tu disse, né, nós as mulheres, a gente mostra mais, mostra o amor, o carinho, a fragilidade, ou quando tu chegando, né, o que não acontece muitas vezes com o homem, por quê? Né, não, e até a gente é julgada ainda, é julgada por isso. Mas aí ela tá chorando, não podemos?
Coisa boa a gente poder expressar, né, as nossas emoções. E ao mesmo tempo os homens também. Não é feio. Pelo contrário, tu ganhou, chora. Tu perdeu, chora, né? Então, assim, tu tá mostrando que tu tava ali. Tu tava fazendo, tu tava acontecendo. E dependendo daquilo é a emoção que tu vai trazer. E que tu vai expressar ou vai mostrar pro outro. E muitas vezes isso, no caso da mulher, ainda é taxado como uma fragilidade, né? E não é. Pelo contrário, né? É tu mostrar mesmo, né? As tuas emoções, abraçar o outro, dar carinho, dar amor. E o homem também, olhar mais para esse lado, né? De realmente se expressar, né? Porque, como tu disse, tudo é energia. Quanto mais a gente transborda a energia que a gente tá e quanto mais a gente expressa, mais o ambiente se torna, né, atrativo, criativo. Então, acho que é meio por esse lado que a gente tem que começar a pensar, né? Essa questão de dizer que a mulher tem que ser isso, ou que o homem, né, era aquilo. Não, isso mudou já faz muito tempo. E esse senso de igualdade, né, que vem dizendo, mulher, realmente a gente não tem, cada um é um ser humano, né? A gente quer oportunidades iguais, né? Então, queremos oportunidades iguais. Mas é o que eu digo. Eu digo pro meu namorado, né? Tu tem que saber que eu sei fazer. Mas tu vai lá e vai dizer, não, eu vou fazer pra ela. Porque eu quero, né, trazer esse agrado. E isso é parte de vice-versa, né? Então é isso, é realmente olhar para o outro e trabalhar todos, né, nessa energia do bem, né, do amor e de chegar onde a gente quer. Né? Para vocês, o que significa empreender num mercado que é tão competitivo e que não dá tanto espaço para vocês? Qual é a sensação que vocês têm de duas empresárias empreendedoras desbravar esse mundo corporativo, né? Cada uma na sua área. Mas qual é a sensação que muitas vezes não dá muita voz e muito espaço para vocês? Eu acho que nessa jornada empreendedora e sendo mulher, tem um ponto que eu acho que ainda tem um caminho para ser conversado mais, que é o dinheiro. Porque, bom, eu trabalho com comunicação e marketing, eu sei fazer isso. Eu sei, dentro desse meu escopo, dentro do meu core business, as relações são muito importantes. Então, acho que é uma questão fácil, assim. Mas eu acho que tem um ponto que é falar sobre dinheiro com mais tranquilidade. Porque a energia do dinheiro, a gente também tem um pouco do masculino na energia do dinheiro. E acho que a gente fala pouco sobre dinheiro, a gente fala pouco sobre negociação, sobre entender o seu valor enquanto negócio, serviço e produto. E como a gente criou, eu e a Cissa criamos o Toda Dona, que é essa comunidade de empreendedorismo feminino, isso realmente vem muito da mulherada, como, bom, tô tocando meu negócio, tô empreendendo, tô forte, tô proativa, tô inventando novos caminhos e tô fazendo muitas vezes sozinha, ou tendo filhos, ou tendo uma jornada super estressante, mas esse ponto é algo que acho que ainda tem um caminho pra gente percorrer e amadurecer enquanto negócio, sabe? Enquanto comunidade, enquanto entender que, poxa, é importante, a gente não precisa ter medo de cobrar, a gente realmente tem que entender o nosso preço, saber sobre isso, não dá mais pra dizer, eu não conheço sobre finanças e tal. Pra mim é um ponto que vem muito à tona, assim, acho que tá vivo, sabe? Uma vez eu ouvi um podcast que eles falavam, né? O maior tabu da nossa sociedade não é sexo nem religião, é dinheiro. Sim. E a gente tem... E é uma coisa que é muito legal da gente pensar, assim, até mitologicamente, ou sei lá, pega contos de fada, né? As mulheres do conto de fada são aquelas que são as que servem. E nos contos de fada... A pessoa rica, ela geralmente é ruim. Sim. Né? E a pobre... E a homem. Ela é a generosa. Então, a gente tem muito profundo na gente, muito inconsciente, essas noções de que ganhar dinheiro é feio. Sim. Né? De que ser dinheiro não rico é traz má. felicidade. De que se tu tem menos, aí tu é humilde. Humilde é uma palavra muito interessante que eu acho que eu até já trouxe aqui. Humilde vem de humus, vem de terra. Não vem de ter pouco, né, recurso. Vem de tu estar
conectada com a tua natureza, que é a terra. Isso é ser humilde. Humilde não é ter pouco dinheiro, né? E a gente também se coloca nesse lugar de não saber. Eu acho que às vezes ter sucesso. Sim. Uma outra coisa que eu vi uma vez também era isso. É muito mais fácil dar errado do que dar certo. Né? O nosso maior medo não é dar certo. O nosso maior medo não é dar errado. O nosso maior medo é, e se eu fizer tudo isso e eu for o máximo? Eu sei lidar com isso. Eu sempre falo que assim, como tu tá falando do humilde, uma coisa é tu ser simples, outra é tu ser simplório. Ótimo. Então, eu sempre falo isso. Porque ser simples independe da tua condição financeira, da onde tu mora, do que tu faz. É aquela pessoa que se conecta com todo mundo, independente, né, de quem é a pessoa, né? Agora, ser simplório aí é outra. Aí é aquela pessoa que acredita que realmente, que dinheiro não é pra ela, que é como tu disse, é aquela pessoa que tem medo de dar certo, né? Porque dar errado, né? Todo dia acontece com um amigo do lado e não sei o quê. Então eu tô sempre falando isso, né? Porque as pessoas associam isso. Ah, não, a pessoa não é simples, ela tem dinheiro. Não, gente. Então, sempre falo isso. É diferente. Tu ser simples ou tu ser simplório. E eu vejo, assim, que o maior desafio, né, nessa questão do empreender, principalmente, né, falando de nós mulheres, que como você acabou de dizer, a gente tem aqueles hormônios a mil, né? Então, tem dias que a gente tá, assim, muito sensível. E aí, tu chega numa reunião que tu tem que chegar chegando e que muitas vezes os homens, como eu digo, eles não respeitam o nosso trabalho, porque tu tá ali e eles querem realmente ter tirado sério, né? Eu passo por isso várias vezes, né? E aí tem gente que diz assim, fica lá te provocando pra ver o que tu vai dizer. E ficam, entendeu? Ficam nos testando. Só que assim, tem dias que é muito de boa, porque tu sabe o que tu tá fazendo. Mas aí vem os nossos hormônios também, né? Então naquele dia, gente, é muito mais difícil. Porque a tua vontade é, às vezes, chorar, o que não seria problema. Só que imagina, tu chora numa reunião dessa que o cara já tá te desafiando. Perdeu a credibilidade, já era. Tudo. Mimizenta. Então, é mulherzinha, né? Se tu grita, tu é histérica. Se tu chora, tu é frágil. Se tu levanta a voz, tu é bruxa, tu é louca, né? Histérica. O homem grita porque tem razão, a mulher grita porque perdeu o controle. Isso. Então, pra mim, hoje, o maior desafio ainda é esse. Ainda mais que eu sou filha de militar, né? Então, eu fui criada, até hoje, eu nunca disse nada pro meu pai, não digo. Eu converso hoje com ele, que hoje eu me tornei, né? Chega aquela fase que a gente se torna agora a mãe, né? Do pai. Então, eu ajudo lá. Mas eu converso, pai, eu acho que o senhor devia fazer essa hora. Agora, jamais eu xingo meu pai, eu digo qualquer coisa, porque isso, né? A gente foi criada com um respeito enorme. Então, aí a minha mãe era dona de casa. Então, tu viu, nota-se que já tinha lá o pai que era militar, que mandava tudo, e a minha mãe que dizia, com teu pai. Todas as decisões eram com ele. Então, pra mim, ainda é mais difícil, sabe? Passar por toda essa, como diz, essa construção que a gente teve, né? Anteriormente, e da família e da infância. E hoje chegar ali e ter que se desafiar, né? E muitas vezes se desafiar com todo o contexto que a gente traz, né? Filho, casa, netos, né? Então, todo esse contexto e mais a nossa parte hormonal, né? Então, esse hoje é o meu maior desafio, e dos homens também entenderem isso. Que nós não estamos ali, ou que nós demonstramos, ou que nós, às vezes, enchemos o olho d'água, porque a gente enche mesmo. Somos humanos e mulheres, graças a Deus, queremos demonstrar isso, né? Somos seres sensíveis. E a gente não tá mostrando uma fraqueza. Só realmente a gente tá ali lutando pelo nosso ideal e pelo nosso propósito, e muitas vezes não num dia tão favorável, né? Para aquela defesa, né? Mas estamos ali firme, fazendo. A Nívia trouxe uma coisa que eu acho interessante, assim, ó, porque eu até esqueci, depois vou pedir que as gurias... Se alguém puder mexer na minha mochila ali, me alcançar um livro depois. Eu li um livro que eu vou mostrar aqui, até porque a gente tem o cupom da Vanguarda e vou dar dica. Mas essa questão mexeu muito comigo nesse lugar de ver tantas mulheres que não se achavam capazes, né? E eu percebi que eu nunca fui essa mulher que considerei, em qualquer momento da minha vida, que eu teria menos capacidade de qualquer coisa por ser mulher. Nunca. Isso pra mim era inexistente. Né? Eu fui criada, meus pais são separados, então a gente morava com a minha mãe e nós somos 3 mulheres. Nós sempre fomos criadas para nós sermos mulheres fortes e independentes. E esse lugar realmente não me pertencia.
né? Não me pertence. E acho interessante isso, porque vem uma coisa muito de como a gente é criada, né? E eu percebi o que eu tinha essa fragilidade com relação à idade. Eu comecei muito cedo, né? Eu comecei a dar aula com 23 anos. A Laura foi minha aluna. E com 23 eu acho que eu tinha cara de 17. Então, eu sempre me senti testada e sempre achei que o meu teste era por questão de idade, por ser nova demais. Talvez não fosse, né? Porque eu tô pensando aqui que os confrontamentos que eu vivi, por exemplo, em sala de aula, foram com homens. Inclusive de ser ameaçada por um aluno que não pôde entregar o trabalho e ter que fazer boletim de ocorrência e andar com 2 professores dentro da universidade. Imagina. Nossa, Eu absurdo. nunca associei isso a ser mulher, mas com certeza ele não teria ameaçado um professor homem, né? Eu sempre me coloquei nesse lugar, nossa, eles são muito próximos de mim, eles acham que tem, né, que eu não tenho a capacidade por idade, por maturidade. Inclusive Mas com aqueles certeza homens, não era, né? que vem outro, homens mesmo que eu digo, né? Que vem outro agredir uma mulher, diz, vem falar comigo que eu quero ver se ia fazer isso. Então é justamente esse é o sentido, faz com uma mulher. Porque realmente, nossa composição física e todo o resto não é, né? Pra se defender de um homem. Então agora vai ele fazer com um homem. Então por isso, né? Que tu precisava, né? De 2 homens pra escoltar. Porque se fosse com um homem, um professor... E eu tive um cliente que eu apresentei uma vez uma campanha e ele me detonou. Era uma reunião cedo da manhã. E eu... porque tá toda a escola, não sei o quê, e tá acabando... Mas assim, né? Todo mundo tava destruindo a ideia que a minha agência tinha proposto, que eu era a pessoa que tava lá representando. Assim, né? Mas me liquidou. Me liquidou. Eu saí com um nó na garganta. Quando eu cheguei na agência e sentei, e a minha sócia me olhou e disse assim, o que houve? Como é que foi? Eu fazia assim, eu não conseguia falar. Que necessidade de chegar nesse nível, né? Que eu fui. Podia Então, gostar ou não gostar, tudo bem de um trabalho, mas ir pra um outro lugar, e né? foi mais, Laura. Assim, era um slogan, tá? Que a gente tinha apresentado, que segundo ele, não era legal. Foi o slogan da escola na época. E teve uma palestra motivacional que veio o Isamitiba na época. E a minha sócia que foi, e ela me disse assim, tu tinha que estar lá. Porque ele pegou no palco e disse assim, isso que vocês têm não é um slogan, isso é um grito de guerra. Eu quero todo mundo de pé gritando. E ela me disse, Flávia, era o teu slogan. Tu tinha que estar lá pra ver aquilo que te disseram que estava muito ruim sendo gritado por um auditório inteiro. Mas era isso, era uma fragilidade daquele homem, né? De ser confrontado por uma potência de uma mulher jovem. Né? Eu acho que essa coisa da idade, eu concordo contigo, assim, que com o tempo a gente vai criando a casca e a gente vai amadurecendo, criando mais confiança e inclusive essa confiança é um escudo que não permite mais esse tipo de comportamento, porque a gente acho que no início de carreira é mais suscetível, é mais inseguro, né? Então a gente tem ali a jovialidade que não conta a nosso favor, conta... Claro, a gente tem muito mais energia, tem muito mais criatividade, enfim, a gente olha das coisas com um outro frescor, né? Mas, ao mesmo tempo, a maturidade nos traz uma segurança de não permitir mais esse tipo de comportamento. E hoje, até eu trabalho muito bem dentro de um universo masculino. Eu tenho a maioria dos meus clientes olhando na consultoria da Cel. A Cel tem 6 anos. Então tem clientes... hoje eu tenho uma afinidade muito bem com esse público, sabe? Acho que a gente conversa bem. Então eu realmente não acho que é homens contra mulheres. Acho que ninguém aqui acha, né? A ideia é a gente potencializar o mercado, encontrar os pontos em comum ou então se fortalecer nas diferenças, né? Mas acho que existe sim ainda gente que desrespeita, que descredibiliza, que acho que agora tá ficando mais feio pra quem faz, porque tá muito mais notório, tá muito mais discutido, então a coisa tá viralizando, tá ficando ruim. A gente tem um momento que
eu percebo que muitos grupos de mulheres se unem para falar de negócios e tem uma mobilização muito grande, que lá tem o espaço, e até a Flávia, esses tempos a gente estava conversando, que numa palestra ou numa fala, quando é voltada para mulheres, tem o assunto alma, mente e coração. Quando pro homem não tem. Dentro desses espaços de empoderamento que a gente percebe, tá? De voz às mulheres, né? Que a gente tem um movimento muito grande na região de Pelotas e eu percebo isso. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que não tem uma conexão entre os grupos. Porque são muitos pequenos grupos que surgem e eles não se conectam. Tem o da CP, que é um grande evento, o Toda Dona, que é um outro grande evento, mas vocês percebem... As perguntas que eu quero fazer, vocês percebem que tem esse movimento ainda maior, tá crescendo, e como conectar esse grupo de mulheres para fazer com que seja um grande grupo? Não só pequenas ações de movimentos. Esse movimento, ele é excelente, porque até começa a cair por terra isso que aconteceu. Dos homens, por que os homens fazem isso, desvalorizam? Porque é uma mulher. Muitas vezes os homens, eu falo isso, eles já têm lá há muito tempo formado aquela rede, né, do amigo. Não interessa se o amigo é bom ou não, eles estão batendo nas costas, estão indicando, estão achando o trabalho legal. As mulheres não. As mulheres não tinham isso. Muitas vezes, quando uma mulher alcançava um outro, né, um cargo mais... Ai, o que ela fez? A gente não olhava, a gente tá competindo pelo único sapatinho de cristal ainda. Isso. Então, é essa questão. Então, esses grupos vêm justamente começar a mudar isso. A fortalecer uma outra. E isso é importantíssimo. Porque isso é uma cadeia que a gente precisa. A gente precisa, né? Nós temos lá que ter a rede de apoio, as amigas. Eu tenho amigas, assim, fantásticas de muitos anos, que sempre que eu preciso, ou me ligo, ou a gente, né, tá comemorando, a gente tá junto. Então, os grupos vêm fortalecer isso. Cada vez mais, a gente apoiar uma outra, a gente fortalecer o trabalho de uma da outra e realmente indicar e também, né, não deixar acontecer isso de desmerecer. Não, vem cá, né, vem cá, não deu assim, mas eu acho que se a gente ajeitar, que é o que era feito lá pelos homens. Quanto à conexão desses grupos, eu vejo muito, principalmente aqui na região, que há muito uma disputa de vaidades ainda. E aí eu não falo só no feminino, eu falo no masculino também. Quem criou, não, eu sou a criadora, sou eu que tenho que tocar, sou eu que tenho que colocar mais mulheres que a outra. E aí o propósito se perde. E não é assim. Então, lá no turismo eu também falo, né, porque o pessoal ficava, eu não vou... Gente, eu divulgo todo mundo. Aonde eu vou, largo o meu panfleto dos Doces Caminhos, da Serra dos Tapes e da Costa Doce Gaúcha. Porque ninguém faz nada sozinho. Então, ninguém vai vir para passar um feriadão todo só num local. A gente precisa de vários atrativos. E a mesma coisa é aqui dentro do grupo das mulheres. A gente não vai abraçar tudo. Cada um tem a sua empresa ou o seu nicho de trabalho. Então, a gente vai uma indicar a outra, ser uma rede de apoio e ser uma rede de trabalho em conjunto, valorizando uma outra. Só precisamos realmente perder essas vaidades, né, de que eu sou dona, e se unir os grupos, né, e realmente o Congresso das Mulheres Empreendedoras, né, e a diretora lá é a Teia, é fantástico, coloca-se na CP 350, 400 mulheres, só no Congresso, fora os outros eventos que acontecem, mas eu também trago algo que eu venho falando lá e que a gente já começou a buscar. Por que só de mulheres? Por que os homens não podem participar? Por que o que eu falo não pode ser escutado e validado por um homem, né? Isso. Por que eles não podem estar lá? E tem muitas empresas que são casais. E ok, gente, é como diz, cada um é um. A gente precisa um do outro, né? Pra caminhar e pra progredir junto. Então eu venho falando já há muito tempo, gente, convida os homens pra nos escutar. Escutem a nossa voz, porque muitas vezes em casa eles não nos escutam, mas aí a outra falando, sabe? Então eu venho batendo nessa tecla, deixa os homens entrar. Teve um que até o meu namorado foi e disse, não era pra estar homem aqui. Por quê? Se ele disse, eu quero ir ver. Foi a primeira palestra que eu fiz até que ele estava comigo. Eu quero ir ver tu palestrar. Olha que legal, uma pessoa que tá valorizando o que eu faço, me incentivando e quer estar lá junto. Sim, e a gente não precisa ser empoderada só por mulheres, né? Sim. A gente não é essa pessoa frágil que precisa só dos iguais
pra ser precisamos validada. do todo. Gente, Eu acho que esse é o que eu penso, tá? Eu vou dizer com base no meu mundo masculino. Ter essa base que que as mulheres se conectem e entendam que elas estão no mesmo lugar é o start. Eu concordo. É o primeiro. Isso aí. Depois é pra fora. A E gente aí tá não numa é só- jornada, né? Isso aí, a gente não chegou ainda no final. E acho que até vale a pena eu contextualizar como é que começou o Toda Dona. Porque o Toda Dona também surgiu e depois em seguida, ou antes disso, surgiram outros grupos também de mulheres empreendedoras. Mas eu sinto que existia ali um inconsciente coletivo que pulsou em mim, pulsou na Cissa e pulsou numa galera, né? Não fui assim, tive a ideia brilhante sozinha e, né, eu e a Cissa, no caso. Então a gente começou a pensar no Toda Dona primeiro como uma causa, porque a gente escutava das nossas clientes coisas que a gente, antes de começar, a gente estava tricotando aqui. A gente tem a facilidade de se conectar muito rápido com outras mulheres, porque a gente tem os mesmos momentos, as mesmas questões, os mesmos dilemas e as mesmas forças. Então isso é um superpoder feminino da conexão rápida. Então, a gente também, dentro das consultorias com clientes e com amigas, a gente falava de negócio, mas a gente era tudo muito solto e pulverizado, ou era no final de uma reunião que uma falava ali que o chefe não estava bem com o chefe, que era o nosso consultor, ou que não estava bem com o marido, enfim, era muito assunto que poderia ser melhor discutido, e aí a gente criou, vamos fazer um espaço para conversar sobre isso. Então, o Toda Dona surgiu porque a gente queria um lugar que a gente falasse sobre trabalho, a gente fizesse negócios, a gente falasse sobre as nossas vulnerabilidades e também potências. Então, foi aquele estouro, assim, 24 horas a gente lotou 30 vagas. Quando a gente apenas jogou isso pro mundo no Instagram. E aí, de novo, isso estava latente na gente e nos outros, né? E aí, então, a gente já está indo para a 7ª edição. A última edição do ano passado foi aqui, né? Foi 50 pessoas, é um evento grande. Agora a gente já está indo pro próximo, que também se espera 50 pessoas, a gente tem mais de 100 pessoas na comunidade online e é uma mulherada que quer fazer negócio e também ali a gente procura, e acho que a conexão aconteceu e o sucesso do Toda Dona é porque a gente não é as protagonistas. A Laura e a Cissa não são as protagonistas da comunidade. A gente gosta de dizer que não tem protagonista, que na verdade todas são protagonistas e que todas têm direito de fala. E não é porque eu e a Cissa idealizamos e conduzimos que a gente sabe o que é certo e o que é errado. Então todo mundo é muito cocriado, é muito vivenciado, e acho que essa é a fórmula do sucesso, porque a gente não estimula a competição e sim, vamos falar de negócio, vamos se incentivar, vamos botar, uma divulga o negócio da outra. Então acho que essa é a fórmula ali de sucesso, e eu concordo que a gente sim está vivendo muito, falando nas nossas bolhas de mulher para mulher, Marisa, quase que isso, assim. Isso aí. Mas eu também acho que é uma fase transitória da gente passar para o próximo passo. E não que isso não seja legal. É um primeiro passo no ambiente seguro, né? E eu acho que tem que ter, assim, os grupos das mulheres. Por quê? Porque assim como os meninos se reúnem pro futebol, se para aquela, né? Nós nos reunimos e nos fortalecemos uma outra, ouvimos uma outra. Mas eu acho que em dado momento, a gente pode buscar os homens para que eles nos escutem e também saibam que nós não estamos lá fazendo o grupinho para como nós estamos contra os homens. Sim. Né? Uhum. Aqui nós queremos, né? Agora nós vamos deixar os homens lá no chinelo. Não. Nós estamos lá construindo o que a gente quer para nós, mas queremos que eles nos acompanhem. Então, daqui a pouco, num dado momento, acho que é interessante chamar, ter uma reunião com eles, aberta a eles, né? Que queiram, claro, participar e acompanhar as suas esposas, suas namoradas, né? Ou ir só para ter conhecimento, para que eles como é que eu digo? Entendam isso, que é um processo que está acontecendo e que nós viemos junto para fazer essa caminhada, né? E sabe que eu vejo que, além dos grupos de empreendedorismo feminino, que realmente tem vários, as mulheres estão, clube do livro, beach tênis, são outras comunidades também, né? Que isso mostra essa convergência, a gente está se conectando. É uma necessidade de ter um coletivo, né? Exato, assim. Então eu acho que... E
aí eu também penso, nossa, a mulherada tá se desenvolvendo de uma maneira que os homens, será que eles não vão ficar pra trás? Porque a gente tá falando de livro, a gente tá falando de negócios. Então, eu acho que também é um certo papel histórico da gente trazer mais equilíbrio, assim, né? A gente, é natural, eu imagino, o crescimento das mulheres ser mais exponencial, porque a gente tem um gap, né? E então, mas eu fico pensando, além de eu tô no Clube do Livro, tem uma mulherada no Clube do Livro de a leitura. Paula veio aqui e ela ainda disse não era um projeto para mulheres. Sim, só que ficou só para de mulheres, mulheres. mas ficou. Então por isso que eu digo que talvez chegue o momento da gente começar a convidá-los, né? Sim. Pra não ficar, porque claro, como você disse, há um gap das mulheres que a gente ficou muito tempo lá atrás, né? E hoje a gente quer mostrar que a gente também tá aí, que a gente é protagonista e tudo mais. Mas daqui a pouco há um momento que a gente traga eles, porque não é deixar pra trás. Até porque a gente precisa dessa força, né? De andar junto. Então, existe um discurso feminino que ele é muito necessário para os homens, né? Eu nunca tinha participado de um evento feminino, né? Toda a dona estava dizendo pra Laura, eu tô sempre na lista e nunca acontece de eu conseguir participar. E eu fui no do Sebrae, né? Fui acompanhando a Ju, dos Círculos, que é minha cliente. Ela ia falar e eu fui. Foi onde eu conheci a Nívia. E eu achei... E eu tava começando a ler esse livro, que eu vou falar depois, um pouquinho. E foi muito legal, porque na hora de que abriram as perguntas, eram só 3 perguntas. E uma das perguntas foi pra Nívia, ela me disse assim, como é que tu faz pra encontrar Deus? Eu fiz assim... Aí, sabe quando tu pensa... Eu disse assim, por isso... É um lugar de mulheres. Por isso são mulheres falando para mulheres. Quem vai perguntar para um homem falando do seu negócio como tu faz para encontrar Deus? Num mundo masculino de valuation, de MVP, de... Como ter que fé, esse ter espaço fé e que acreditar espaço- todo dia, né? Não imagino. Eu parei e pensei assim, uau, é isso. É isso que a gente tem como potência e que a gente precisa entender primeiro, antes de jogar isso pro mundo. É a nossa espiritualidade, é a nossa conexão com a natureza, é a nossa conexão com a gente mesmo. Sim. São poucos os homens que dão espaço para falar sobre Deus ou sobre qualquer tipo de sensação ou sentimento que saia do tangível e entre pro inconsciente, né? Acho que um exemplo que eu gosto é o Joel J, que ele não fala só dele, de empresas, mas também fala de uma certa espiritualidade, né? Mas depois tu vai ver o Caíto, tu vai ver o Shark Tank, tu vai ver fulano, beltrano, ciclano, todos falam só de negócio, business, não tem outro espaço. Pergunta pra vocês, que mulheres inspiram vocês nessa jornada de turismo e de criatividade? Tantas. Até pra ti, Flavinho, porque você é uma mulher da criatividade, né? Da economia criativa, mas... Eu vou falar das mulheres do turismo aqui mesmo, em Pelotas, porque na realidade eu me inseri, eu era totalmente do outro ramo, né? Eu era do ramo farmacêutico. E estou inserida no turismo há mais ou menos 6 anos. E de lá pra cá, pasmem até, né? Eu fui me conectando com essas mulheres que já tinham há 20, 25 anos, 30 anos atrás começado esse trabalho no turismo, essa jornada. E aos poucos eu fui vendo, e são mulheres, tá? Todas as que protagonizaram, né, esse caminho são mulheres. Por exemplo, lá nos Doces Caminhos Rurais, a Andréia Chies foi por muitos anos, desde que iniciou, a presidente do grupo. Depois a Teia Bender foi, hoje é diretora de Mulheres Empreendedoras na ACP, mas ela também, inclusive ela teve o Bureau Convention, ela trabalhou dentro da Secretaria de Turismo. Então a Andréia também foi, a Teia foi outra que também foi me mostrando isso. E também tem a Jussara Argot, que ela trabalha pelo Sebrae também há 20 anos aí, né, batendo de porta em porta, fazendo cada uma dessas prefeituras acreditar nesses 33 municípios da Costa Doce Gaúcha no turismo. Então, eu posso falar que essas mulheres, assim, são que desde o início me inspiraram, porque eu disse, não, eu preciso ver aonde, né, a gente está inserido, né, o parque principalmente, né, eu digo, tem uma associação, como que é isso? E aos poucos eu fui vendo que essas mulheres vinham fazendo e o que elas fazem. Então, eu fui pegando o que elas já vinham fazendo e trazendo, né, para o dia de hoje e desenvolvendo cada vez mais, mas já com uma grande história aí de sucesso no turismo já
né, construída por elas. Inspiração que te levou a cargos importantes hoje, né? Como presidente do Conselho da Costa Doce. Né? Isso, esse foi um cargo que realmente a gente comemorou muito, porque a instância de governança regional, ela tinha já um tempo atrás, depois acabou por alguns problemas lá, né, financeiros e coisas assim. E a gente criou ela mais ou menos 4 anos atrás. E ela ficou sempre na mão do serviço público, que é o que eu digo, não que não seja importante vir conosco, né, o serviço público, mas é o empreendedor que sabe, né, que tu tem que todo dia correr atrás para no outro dia funcionar. Então, as coisas não estavam assim andando como a gente pensava, né? E aí o pessoal veio, Nívia, tu vai entrar de presidente lá atrás, uns 2 anos e pouco, 3, já queriam. Eu digo, não, primeiro o parque, né, tem todo... E eu digo, tá, vamos lá. Gente, foi uma disputa, fizeram 3 vezes porque a gente ainda estava sem regimento interno, que a gente está resolvendo agora. Fizeram 3 vezes a eleição de 3 formas para tentar que entrasse o serviço público e não uma empreendedora. E a gente conseguiu, a gente saiu de lá comemorando. Porque, como eu digo, empreender todo dia não é fácil. É um desafio diário, é aquela coisa de muita fé, criatividade, resiliência, principalmente no turismo. E ainda mais no rural, né? Que a gente passou aí por pandemia, 2 ciclones, enchente. Então é realmente tu acreditar nos teus propósitos, nos teus ideais. Acreditar no produto e na experiência que tu vende. Então, ela é diferente. E muitas vezes, o serviço público, alguns têm entendimento, né? Mas muitas vezes eles não entendem. Eles não estão lá com isso. Eu sou funcionário da prefeitura. Tu é nosso funcionário. Somos nós que geramos o imposto que paga teu salário. Uhum. E as pessoas não têm esse entendimento, entendeu? Aí, muitas vezes querem... eu ouvi de alguns órgãos competentes aí, ou incompetentes, que chegaram e disseram pra mim assim, não, nós viemos aqui pra te multar ou te fechar. Não era pra me orientar. Poxa, eu tava iniciando no turismo. Eu preciso de quê? De orientação. Não que alguém feche as portas e me impossibilite que eu... Então, porque eu já tô gerando meu emprego. Isso por si só... Tributos. Já é fantástico. Tô gerando tributos para a cidade. ICMS do turismo que vai direto para os cofres da prefeitura. E ainda gera emprego. Isso não é para ser algo que as empresas... Incentivado, né? Incentivado. Então, a minha luta desde o início foi muito com isso, sabe? E aí, quando deu a oportunidade de entrar para a IGR, isso foi bem comemorado por nós, né? Pelos empreendedores, porque é uma outra visão agora. É uma visão de realmente quem tá lá na ponta, puxando todo esse... vamos dizer que todo esse barco, esse trem, né? Todo esse trem, né? Então, e eu... às vezes as pessoas dizem assim, que tem gente que não gosta muito, que eu sou muito sincera, né? Desculpa. Desculpa, mas eu prefiro ser assim. Eu não consigo, né? Eu olho e digo assim, poxa, aí me vem um carteiraço. Tá, mas e aí? Eu estou fazendo o que aqui? Estou trabalhando, né? Então, sabe, tem coisas que eu não consigo ficar quieta. Talvez fosse, né, melhor. Não. Mas, então, não, né? E olha que eu fui criado por um militar, né? Que tinha que... Mas eu desde o início também, sabe? Eu sempre disse, e digo até pro meu namorado assim, ó, não queira me colocar num papel que não é meu. Não adianta. Desde que eu me conheci por gente, eu dizia pro meu pai e pra minha mãe, eu não vou, e comecei a trabalhar com 15 anos, né? Eu não vou depender de homem, e nota se não é depender na questão. Eu não quero, eu quero ter o que é meu, eu quero decidir o que eu vou fazer, eu quero, né? A pessoa que vem, ela tem que vir pra agregar. Isso eu acho que é uma grande potência da mulher também, sabe? Ou dessa energia feminina. É entender a sua essência, né? O seu propósito e trabalhar naquilo que faz sentido. Eu me lembro que quando eu decidi o curso que eu ia fazer, o meu pai, que é médico, né, me perguntou, disse, mas tem mercado, dá dinheiro? Eu disse, eu parto do princípio que se tu é bom, tem mercado e dá dinheiro. Então, né, eu vou fazer o que eu não sei, eu não escolhi, não saberia o que escolher se não fosse isso, né? Então eu vou tentar, e mesmo pelo vindo menos. de um pai, né? Antes de eu quero falar as mulheres também, mas eu quero só acrescentar nesse ponto que tu falaste que tu fosse criada com muita mulher. Eu tenho um irmão gêmeo.
E olha que simbólico também criar um homem e uma mulher no mesmo tempo. E como isso, sabe? Então, eu acho que realmente meus pais tiveram um desafio aí de educação. E também viveram um tempo que certamente era muito mais machista, né? E eu acho que foi muito da minha personalidade. E também meio que talvez sem querer eles também tenham me estimulado, mas ao mesmo tempo puxado o freio ao mesmo tempo, assim. Mas eu acho que eu fiz eu chutei alguns obstáculos nesse processo todo, assim, de... Poxa, eu e meu irmão, nós não temos diferença nenhuma a não ser o gênero. Porque tu não pode dizer pra ele que ele é o mais velho, que ele é o mais novo, ou vice-versa, porque a gente não tem esse critério em casa. Então, eu acho que eu fui rompendo algumas coisas, assim, do namorar, também da profissão. Quando eu fui morar em Porto Alegre, eu lembro que a primeira coisa, eu recebi um convite pra ir pro marketing do grupo RBS lá. Eu já trabalhava na empresa aqui. Antes de comemorar, eu me lembro que meu pai me perguntou quanto eu ia ganhar. E aí, eu sei que foi cuidadoso, sabe? Foi importante aquilo. Mas antes da comemoração veio também a proteção paterna, dizer, será que ela vai receber? Como é que ela vai viver nesse outro lugar? Mais longe de mim também, sabe? Então, eu acho que mesmo cuidando, mesmo amando, a gente vive essa cultura, né? Então, eu lembro que aquilo me pegou, assim, me surpreendeu. Poxa, vamos comemorar antes que eu recebi essa proposta, que eu tô indo para um mercado mais maduro, né? Tô crescendo. Então... Mas, enfim. E as posso mulheres, falar das mulheres? as mulheres Tá. que te inspiram. Bom, fiquei aqui pensando, porque de fato são muitas pessoas, assim, que me inspiram e que agregam na minha jornada até hoje, assim. E acho que eu também não quero ir muito longe, eu quero pensar nas que estão perto, assim, que vivem o meu dia a dia. E aí lembrei que todas já vieram aqui, eu acho. Então, a Estela, sem dúvida, é uma pessoa. Tá de aniversário hoje. Olá. Hoje, que não é o dia que vocês vão ver. Estela, beijo. Trabalhamos juntas, trabalhei com ela, sempre foi uma super mentora, assim, e chefe, amiga. E ela me ensinou uma coisa que eu já falei isso pra ela outras vezes. Uma vez eu tava num cliente difícil trabalhando com ela e ela me disse assim... enfrenta, porque era um cliente que também estava numa campanha, que não gostava de nada, e eu lá apresentando a campanha. Faz dele teu pequeno tirano. Não faz ele te vencer, sabe? E aí foi mágico, porque ela botou eu e o cliente na mesma sala e disse assim, vocês vão conversar e vocês vão se entender. Porque assim, a Laura não vai, eu vou tirar a Laura desse projeto e nem vou te demitir, cliente. Então, assim, existe necessidade de convergência. E foi maravilhoso que a gente viveu uma relação de cliente e atendimento ali muito boa depois daquilo. Depois a Cissa também, que é a minha parceira de negócios, tanto no Toda Dona quanto na Cel. A gente precisou se unir muito para construir coragem para empreender. Porque naquele momento que a gente abriu a empresa, a gente não tinha coragem suficiente para abrir 2 negócios, né? Empreender sozinho. Então, eu acho que a gente precisou muito da força e da dupla, de dar as mãos, assim. Acho que a gente tem uma jornada de consultoria muito legal. E também o Toda Dona é fruto dessa convergência, assim, sabe? Você é psicóloga, eu sou publicitária, acho que tem ali talentos que somam. E depois também lembrei da Laila, que é minha amiga, minha amigona, assim, do colégio, da faculdade, da especialização. E até hoje a gente se liga para falar dos maridos, para falar do dia a dia, para falar das viagens, para fofoquinha e trabalho, sabe? Então também acho que tem uma pessoa que circula há muitos anos na minha vida e é uma pessoa que eu, com muita sabedoria, assim, apesar da gente ter a mesma idade, eu gosto muito de ouvi-la, assim. E também... É que só vem mulher foda aqui, né? Já viu, né? Os homens também. A gente também traz só gente... que a pergunta foi específica, selecionada, né? aqui, ó. E também eu diria a Paula Blas. Eu admiro muito Também já veio, ó. a forma como ela inovou dentro desse negócio, assim, que é a leitura, criou uma comunidade, criou um novo negócio, assim, muito único e crescente também, entendeu? Construiu um nicho mesmo, Construiu um nicho. E acho que também somos amigas da faculdade. E também tem os bastidores que a gente conversa. E eu fico muito feliz, assim, de poder contar no meu íntimo com pessoas tão grandes.
E então acho que elas me inspiram e muito. Que chique. Mulheres que te inspiram. A minha mãe e as minhas filhas. Essas são as minhas irmãs. São as mulheres da minha vida. E é um pouquinho de emoção e um pouquinho de resto de gripe. Todas elas, assim, acho que me mostram muito dessa força, dessa potência. Não profissionalmente, né? Tive muitas... É interessante de contar isso, né? Eu abri uma agência em 2003 que se chamava Outra Comunicação. Eram 4 mulheres e a nossa marca era rosa. Obviamente, vocês sabem qual era a piada que a gente ouvia, né? Outra. Quando a gente sentava com um homem, ele dizia assim, quero saber, é verdade que a outra é sempre a melhor? Ha, ha, ha. Sério isso? Sério. Que sério, seríssimo. Né? Obviamente, a gente sempre cortou a piada. Claro, imagina. Né? Mas também eu tenho essas mulheres da minha vida. E por muito tempo, a nossa equipe foi 100% feminina. E sempre foram mulheres também que me ensinaram muito, assim. Né? Então, nossa, é uma lista de mulherada, assim. E sabe que eu acho que falar de empreendedorismo feminino, eu acho que a mãe da gente sempre vem. Eu não sei, a minha mãe, inclusive, ela não trabalha atualmente. A mãe da Laura é minha colega de dança. De dança, eu acho que a mãe da gente vem, assim. Eu acho que a minha mãe me inspirou, me encorajou, me mostrou que disso... Vai com medo mesmo, sabe? E volta, porque aqui eu também me emociono, assim, porque eu acho que o meu andar pra frente, o meu empreender, o meu movimento de negócio é dela. Que sempre me disse que eu podia ir pra NASA, bastava eu querer. Então, me trouxe a responsabilidade de conquistar ou não o que eu tava com vontade, sabe? Acho que essa coragem, por mais que ela não tenha tantos feitos profissionais, assim, atualmente, eu acho que essa coragem certamente veio dela. E acho que também fico feliz, assim, que tu trouxe a tua mãe na fala, porque eu acho que eu não poderia também passar esse papo sem falar da minha. E as tuas mulheres que te inspiram? Conta pra nós. Bom, eu vou contar. Vai fugir? Não, eu vou contar. Oi, alô? Oi. Não, eu só vou contar das mulheres que me inspiram aqui e aí eu já vou fazer pergunta pro pessoal. Tá. Não, tá tudo bem, tá. Tchau. Fabiana do Parque Una quer fazer uma pergunta pra vocês, o pessoal do Parque Una. Umas mulheres que me inspiram. Nessa jornada de empreender, a minha mãe trabalhou 15 anos numa loja de departamento bem famosa aqui em Pelotas. E nunca faltou nada pra mim dentro das possibilidades de quem era chefe de setor de departamento, né? Então, depois ela empreendeu no mercado da gastronomia. Hoje ela trabalha em saúde, assim. Mas a minha mãe e as minhas avós, assim... Minha avó sempre foi matriarca italianona, assim. Acho que foi uma das coisas muito legais que eu levo comigo. E é engraçado, porque me toca também falar da minha família, falar da minha mãe em lugar que a minha mãe chegou vindo do interior de Canguçu e tá em Pelotas. É uma conquista grande pra ela e pra nós, assim, né? A gente não vem de berço de ouro, como se diz, né? Mas a minha mãe minha mãe e minhas avós são mulheres que me inspiram, assim, muito, muito. Mas, vamos lá. Te amo, mãe. O Parque Una quer saber, dentro do DDD 53, eles fazem uma pergunta para os entrevistados, que é: vocês têm o papel e a caneta na mão e vocês podem fazer o que for dentro de Pelotas para melhorar Pelotas. Aqui não é diferente, só o viés é dentro da economia criativa. E também vamos falar um pouquinho de turismo, né? Vocês têm o papel e a caneta na mão, meninas. O que vocês fariam para mudar Pelotas dentro da economia criativa para melhorar o empreendedorismo e a força feminina dentro da cidade? Nívia. Vamos lá, então. Para o turismo, né, para mudar, primeiro dentro da economia criativa, eu sei que Pelotas oferece muita coisa, realmente é muito criativo, né? Muita experiência. Nós temos um turismo muito diversificado. E isso até eu trago para realmente a região da Costa Doce e Gaúcha, que também são os 33 municípios, que vai de Guaíba até o Chuí.
Então fica um pouco difícil de tu conseguir comunicar, divulgar, dizer tudo que tu tem, né? E a mesma coisa acontece dentro de Pelotas. Não se conectam os roteiros, não se conectam as experiências, as atividades. E muitas vezes os grupos não se conectam. Então, isso faz com que aconteça uma diversidade, uma... Pulverização. Uma pulverização, mas uma adversidade para que quem chega ou quem vem entenda, né? E saiba para onde ir. Qual é o meu centro? O que eu faço a informação? Isso. E muitas vezes, eu agora fiz esses dias, veio uns influencers de Porto Alegre, porque eu iniciei com os Stone Rooms lá, as pousadas. E aí, o que a gente fez? Eles ficaram lá e um dia inteiro eles vieram na cidade, né? Fazer ali a Imperatriz, né? Foram no mercado público, foram no Nave. Porque é isso que falta. Falta essa conexão. É como eu disse, muitas vezes, eu vou vender só o meu, eu sou só da parte seu, do patrimônio, o que nós temos aí bem decaído, o nosso patrimônio, inclusive, né, não tem nos casarões nenhuma placa dizendo pelo menos quem morou ali, a história, para pelo menos a pessoa parar na frente e ler, né, mas enfim, são coisas que tem que ser feitas. Mas eu acho que falta essa conexão, sabe? Eu acredito muito que quando a Secretaria de Turismo ou Pelotas começar a trabalhar fazendo essa conexão de roteiros que tu vai de um lugar a outro e nota-se, é tão rápido, né? Tão fácil criar fazer isso. Criar um storytelling, né? Então, e aí não tem, entendeu? As pessoas acham muito que, eu só vou vender meu espaço, mas é o que eu digo, tem gente que não quer ficar numa pousada no campo, ela quer ficar na cidade. Mas ela mesmo assim quer fazer uma experiência do piquenique na grama. Então tem que se conectar essas atividades, fazer roteiros e ter um mapa para que a pessoa entre lá no Google, porque hoje as pessoas montam isso tudo através do Google. Tu vai lá e coloca, quero ir para tal lugar, o que tem para fazer? E aí, cadê? Né? Porque nós aqui nós podemos passar, nota que a gente passa da praia, da lagoa, à serra, que é a Serra dos Tapes, e vai pro mar. Tudo muito pertinho, né? Então, muito fácil da pessoa conseguir aproveitar tudo isso. Só não há ainda realmente uma conexão nisso tudo. Então, se hoje eu pudesse e tivesse o poder de fazer isso, era a primeira coisa que eu ia fazer. Buscar esses grupos. Aliás, a gente fez isso, né? A gente reuniu o grupo do turismo e conseguimos criar a Secretaria de Turismo. A gente chamou o prefeito lá e dissemos que era importantíssimo ter uma secretaria voltada só para o turismo, mas falta ainda mais. Falta realmente unir todos esses grupos, unir todas as associações ou todos os responsáveis por esse turismo e começar a conectar esse pessoal. Conectar esse pessoal para começar a comunicar essas experiências, né, de forma assertiva. E também fazer com que a população tenha esse conhecimento. Porque, é claro, se tu não tem um roteiro direitinho, tu não comunica isso, como que a população diz o que tem aqui, como que ela informa e como que ela tem, né, esse sentimento de pertencimento, se nem ela mesma sabe, né? Então a gente precisa disso. Se hoje eu pudesse, era esse o canetaço que eu dava. Pode assinar aqui. Se eu tivesse a varinha de corundão, assim, a caneta, o orçamento ilimitado, a autoridade, eu acho que eu iria focar no fomento ao pequeno empreendedor, aos pequenos negócios, reter os talentos aqui. E acho que eu teria um olhar especial para a gente cuidar do nosso patrimônio também, né? Do nosso centro, que cada vez está mais sucateado. Claro que é super importante a gente ter inovação, a gente ter novos espaços, mas a gente também tem que ter essa consciência de preservação de patrimônio, de empresas. Então, acho que eu teria um cuidado especial, assim, com o nosso centro, com o nosso patrimônio, com a sinalização dos nossos, com a unificação, que eu também gosto bastante da tua sugestão, que é uma plataforma da gente poder fomentar o turismo com mais facilidade, não tão pulverizado assim também. E acho que mais incentivos para o pequeno negócio, assim, porque tem muita gente afim de fazer muita coisa e poderiam ser fiscais, poderiam ser treinamentos, que acho que a gente já iria ter uma grana mais fácil, assim, também, porque eu acho que
As coisas precisam ser... A gente precisa construir espaços com mais possibilidade de valor econômico mesmo. Precisa circular mais dinheiro. Então, tem pessoas que possam estar mais encorajadas para investir aqui, para mais acreditadas que a região é propícia para isso. E aí também incentivos fiscais e tudo para que essas coisas aconteçam aqui, gerem empregos aqui. E eu poderia começar até com essa faixa de pequenos negócios, assim. Eu acho que uma contribuição ali que tu fala do centro histórico mesmo, né, do nosso patrimônio, é que a gente tem que crescer, a gente tem que olhar para o futuro, mas a gente tem que cuidar nossas raízes, né? Preservar nossas raízes. A dica boa é assistam o episódio anterior do Tino, que a gente fala sobre o patrimônio material e muitas dessas questões, né, estão lá de uma forma muito legal. E é realmente essa é a nossa base, né? É a nossa história. O que a gente tem de muito forte aqui é a questão do que a gente já passou, né? É uma cidade com muito patrimônio histórico, muita história dentro desse patrimônio. E um patrimônio material de muita complexidade e muita história interessante, ao mesmo tempo que a gente tem um patrimônio imaterial da cultura de um povo que agora, que nem você comentou agora, que muitas vezes não se sente pertencente a esse patrimônio todo porque não entende qual é o real potencial de fato, né? E uma das coisas que eu falei também no último episódio, e que muitas pessoas vêm aqui, eu vou reforçar isso. Eu adoro esse bloco, porque eu falo também, eu falo um pouquinho. Porque muitas pessoas falam do turismo de Pelotas. E eu acho essencial fomentar o turismo, mas fazer com que... E o buraco não é tão simples assim, é muito embaixo, porque tem uma questão de educação para todas as pessoas que trabalham em todas as instâncias, desde a população geral, como as pessoas que levemente trabalham de uma forma indireta com o turismo e as que trabalham diretamente, que é a questão de educar, de mostrar a importância que é Pelotas, de que forma comunicar isso e de uma forma centralizada, direta e simples, prática para que todos saibamos, quem não é do turismo e quem é do turismo, explicar o que é Pelotas de uma forma... Falta uma identidade, né? Acho que a gente não tem uma identidade forte, eu acho que é isso que a Nívia estava falando também. Quer dizer, a gente tem várias coisas, cada uma delas tem, né, uma peculiaridade. Mas como grupo, qual é a nossa identidade como grupo? E a gente entra numa questão governamental, porque cada governo trabalha de uma forma a questão do turismo e o patrimônio na nossa cidade. Então, nunca, que nem o Teteu falou no último episódio, nunca é uma coisa para durar 20 anos, é uma coisa para durar 4 cada um anos que vem, e olha lá. Ele muda tudo, né? Então, isso é muito ruim, porque a gente não consegue construir essa história e ela aí, né, sendo... Sim, não solidifica uma identidade, porque ela é trocada, né? E uma coisa que a gente não tem, né, gente, é um pórtico, né? Não temos nada. Por exemplo, chega em qualquer outro lugar, Gramado, para que as pessoas fazem? Primeiramente, tiram uma foto. Estaciona o ônibus da excursão. Cadê o nosso? Isso a gente comentou, né? Dessa identidade que foi construída, né? E foi motivada e foi incentivada em Gramado. Agora é Encantado mesmo, não colocou lá o Cristo. E tá assim. Então é isso, falta uma identidade para Pelotas. E olha que Pelotas, né, nossa, caiu para 5ª agora, né, maior cidade do estado, né, era a 4ª, se eu não me engano. E porque falta realmente, né, talvez essa evasão também se dê, né, pela falta de incentivo das pessoas saberem que estão numa grande cidade, que é uma cidade boa para se viver, para se trabalhar. Então tudo isso retém, né, os talentos dos nossos filhos aqui. Mas quando a gente vai para esse lado, assim, falta algo que chame atenção, algo que a pessoa entre e diz, não, eu estou na cidade do doce. E sabe que isso aqui tem tudo a ver... eu vou tirar foto e vou marcar, com né? branding e com posicionamento. Não, gente, a gente não tem o básico, a gente não tem a identidade, a gente não tem o senso de pertencimento e a gente não tem o orgulho.
Eu acho que isso é um Mas sabe, muito. a A gente já tem uma cultura de valorizar demais o que é de fora. E né? o que é daqui valorizo e aqui dentro, não. o turismo da serra, né? Vou pra Gramado. E o meu turismo, que é lindo, eu não conheço. Não vou pra Colônia sabe Marcial. que- Não vou pro né? Sanimente. Eu não acho que é muito divulgo. importante a gente se perguntar isso com muita frequência. Porque senão a gente vai pra nossa casa e, de novo, daqui a 5 anos a gente tá com essas mesmas questões que, bom, quem é pelotense, acho que tu não és, né? Não. Mas vocês são. A gente É. sabe que faz muito tempo que a gente fala sobre isso, né? E o nosso povo não tem cultura, né? Não tem orgulho. Então, são questões que estão vivas há muito tempo. E eu acho que por isso que é importante a gente se perguntar isso com mais frequência para ver qual é a nossa próxima atitude para reorganizar e reconfigurar o nosso momento. Só que é isso que eu quero só terminar para falar de posicionamento, porque identidade, Pelotas tem história, tem valores, tem projeção de futuro. O que falta quando a gente pensa em posicionamento, é revelar isso, é tornar tangível, né? É resgatar essa história, pensar para onde, com essa ideia. Construir a narrativa, né? Exato. Então, os elementos estão aí. A gente precisa realmente envelopar isso de forma inteligente para se tornar uma Gramado, né? E talvez, gente, eu vou dizer pra vocês, eu não sou daqui, mas amo Pelotas desde que eu conheci há muitos anos atrás. Até os colegas dizem, o que tu vem em Pelotas? Eu não sei, sou apaixonado por Pelotas. E eu sempre digo, quem tá aqui, quem mora aqui, independente de ser pelotense ou não, pelotense porque é onde é a tua casa. Com certeza. Né? Mas eu acredito que até pra criar isso, talvez fosse bom buscar as pessoas que vêm de fora. Claro. Porque quem vem de fora é que Valoriza. enxerga tudo isso que tem aqui. E quem tá aqui dentro, né? É bem aquela casa de ferreiro, espeto de pau, né? Quem tá aqui dentro não vê. E falando em posicionamento, até deixa eu trazer, ontem eu tava falando, eu não lembro o nome do filme, mas tem o filme do Pat Adams, que ele se eu não me engano, ele é residente em ginecologia, eu sei que ele faz um congresso, eu não sei se vocês chegaram a ver esse filme, e ele faz um congresso, e aí como o congresso é na área da ginecologia, então isso me chamou muita atenção, 10, 15 anos que eu vi esse filme. E aí ele coloca lá a mulher de perninha assim, sabe? Isso aí. E a entrada do congresso é aqui. Gente, isso assim, ó, todo mundo para e olha. E aí eu fico pensando, quando Pelotas vai fazer algo assim, que todo mundo tem que parar e olhar, todo mundo tem que parar e fotografar. Claro que eu tô trazendo algo, né? Porque lá era no meu ramo farmacêutico extremo. Mas sei eu, sabe? Falta algo realmente forte, autêntico, um símbolo para Pelotas, porque já tem aí o título, né, da cidade do doce, também o imaterial, né, tudo, né, nesse fazer, saber fazer. Tem tantas outras coisas, nós mesmo na região temos a roda de carreta, que a gente foi pro Festures e fez até uma aula show lá, porque é um produto daqui, e eu digo pra vocês que como eu sou gaúcha, eu sou de São Gabriel, eu era de CTG, meu pai também, então fui prenda da cidade, dancei em CTG desde os meus 7 anos, nunca eu tinha ouvido falar numa roda de carreta. E aí cheguei aqui e fui pesquisar, e quando eu criei o parque, né, aí criei ali na pandemia, precisei buscar outras coisas, fui buscar a gastronomia, a roda de carreta. É um produto daqui. Então, assim, tem tantos produtos que são nossos que a gente precisa valorizar e tornar ele produto da região, imaterial, né? Produto nosso. Só que a gente precisa pegar isso e mostrar. Em trazer algo impactante, que as pessoas cheguem aqui e realmente mostrem para o mundo inteiro que é em Pelotas. A gente tem um bloco aqui no nosso podcast que é a inteligência artificial faz uma pergunta para os nossos convidados. E eu amei essa pergunta aqui e eu quero que vocês respondam para nossa comunidade, para todo mundo que está assistindo. Que conselho vocês dariam para mulheres que estão começando agora na economia criativa e já se sentem fora do lugar ou desacreditadas? Para quem está começando agora. Vai pro Toda Dona. Desculpa,
merchan. Só que assim, eu percebo uma evolução muito grande das mulheres que estão... porque a gente tem dentro desse grupo maturidades diferentes. Então, é muito comum a gente se desencorajar, não saber a respeito de coisas simples, de processos, de precificação. E aí a gente começa a se encontrar com outras pessoas que também vivem isso e a gente vê que o nosso problema não é assim um dinossauro, ele é um gatinho, sabe? Que vai dar certo, que vai... E aí então tá nesse ecossistema que te abastece, que te impulsiona, que inclusive tu fazes negócios, eu acho que é um bom caminho para quem tá começando e realmente nós temos exemplos de pessoas que começaram assim, eu tenho só um negocinho. E já saiu dizendo, não, eu tenho joias de cerâmica, que é o caso da Suzy, que eu sempre lembro, gosto muito dela, de outras pessoas que começaram, a Josi, que é contadora, que começou a ter um monte, saiu de uma empresa estruturada, maior de uma indústria, resolveu empreender, não sabia bem, estava super insegura, tá cheia de cliente da Toda Dona, que também queriam comprar, queriam conversar com uma outra pessoa que entendesse os seus dilemas de empreender. Então, parece meio chovendo molhado, assim, fazer propaganda de mim mesma, mas eu acho que a gente tá fazendo um papel bem importante, assim, para as mulheres. E claro, se não for o Toda Dona, tem outros espaços, e cada vez tem mais espaços. Eu acho que se conectar com essas pessoas que também estão vivendo isso, e aí a gente tá... conta a nosso favor, que é a gente tá vivendo esse tempo que tá tudo bem dizer que não sei, tá tudo bem dizer quero ajuda, então que bom, vamos aproveitar e poder não rivalizar, né, como tu trouxe, e sim colaborar. Eu acho que isso tá muito em alta. Com certeza. Eu diria que a primeira coisa é acreditar na intuição, que nós somos bruxas mesmo, né? Toda vez que eu não acreditei na minha intuição... Foi fé, como diz aí, eu perdi, né? Então assim, acredita na tua intuição, acredita em ti mesmo e no teu produto. E realmente se conectar com pessoas que também estão nessa mesma energia. Isso faz toda a diferença. Buscar pessoas que também estão nessa mesma caminhada, que também querem, né, prosperar, também querem crescer, né, estão empreendendo, porque quando tu te conecta com pessoas que têm as mesmas ideias, os mesmos propósitos, tu com certeza vai mais fácil alcançar os teus objetivos. Então tudo é energia. Eu sempre penso assim, né? Tudo é energia. Se tu tiver com as pessoas certas, no lugar certo e na mesma energia, né? Claro que não é fácil, tá? A gente não tá aqui vendendo um sonho, né? Porque não adianta tu sonhar. Tu tem que trabalhar para concretizar esse sonho. Então, né, vai haver sempre vai ter algumas coisas que tu ou não sabe ou não tá orientada ou vão acontecer, né? Mas se tu tiver uma rede de apoio e se tu tiver pessoas do teu lado que acreditam em ti, com certeza a coisa vai acontecer. Eu digo isso desde o início, eu sempre, quando eu iniciei o parque e criamos a marca, a primeira coisa que eu fiz foi registrar. Eu nem sabia mas eu disse, não, mas eu vou registrar a marca. Porque eu já acreditava que ela, né, e ela tá lá registradinha, bonitinha, né, com tudo que eu pensei que eu poderia fazer. E aí eu já criei tudo que eu pensava que eu podia trazer pra dentro, entendeu? Várias outras coisas, não é só o parque, não é só a aventura. Então tu já, como diz, confia na tua intuição, tudo que tu pensa... E tu já vai, se eu não tivesse registrado a marca hoje, mesmo sabendo que 6 meses depois tu usa aquela marca lá, né? Mas aí tu tem que ir lá, né? Fazer todo... Não, já confia na tua intuição. E além disso, assim, eu sempre fui pensando e sempre tendo pessoas do meu lado, por mais que a gente passasse, que a gente passou aí por vários processos nesses... O parque vai fazer 5 anos agora, tá? Esse ano em novembro. Eu sempre tive uma rede de apoio muito forte. Que é a minha família, então minhas filhas, né, meu pai e meu irmão, assim, a minha cunhada, fantásticos. É aquele que a gente assim, não deu aqui, te empresto aqui, tu busca lá e a gente vai fazendo aquele rodízio, os 3, né? Então sempre junto. E os amigos. Aqueles amigos, e aí no decorrer do processo, tu também vai chegando gente que tu vê, né, que não agregue, que
Daqui a pouco era só para se utilizar ali daquele caminho contigo, mas vão chegando pessoas boas. Então, quando tu joga isso pro universo, né? E tem essa energia de querer fazer acontecer e ter teus ideais e teus propósitos bem alinhados, as pessoas que tiverem que vir vão se conectar contigo. Então, esse é o meu, né? A minha dica. Que realmente, assim, ó, saiba bem, acredita no que quer e no que tá trazendo, né? No que tá construindo e vai formando a sua rede de apoio, né? E vai realmente trabalhando para isso acontecer. Hein? E o teu livro? Me conta desse livro aí. Então, esse livro foi bem interessante. Eu tava vendo um podcast que uma cliente minha me indicou, né, sobre empreendedorismo. Não era sobre empreendedorismo feminino, mas ela é uma psicóloga e é empreendedora. E ela citou esse livro e eu adoro uma dica, né? Então eu acabei comprando. Se chama A Jornada da Heroína. E ela faz uma análise que traz isso. Traz a questão mística, né? Traz os mitos e traz a questão de psicanálise também. E analisa como a gente tem muito a jornada do herói, né? Que é esse ciclo histórico que foi analisado, né, por Campbell e determina os vários passos e que tem tudo a ver com o nosso storytelling, né? Essa autora traz o contraponto, que é muito do que a gente falou aqui, né? Na jornada do herói, a mulher é uma participante. Ela tá lá, quando ele chega da jornada e virou um herói, ela tá esperando, né? Ou ela foi parte em algum momento da jornada dele. E a jornada da mulher, ela é muito diferente da jornada do homem. Porque ela tem toda essa questão intuitiva, ela tem toda essa questão de busca por si mesmo, não só pelo coletivo, né? E tem essa questão espiritual. O Gerard, então, não sei se eu não li o livro, mas também é um diferencial. E é muito interessante porque ela coloca assim, ó, que os nossos padrões de sucesso, eles são pautados por uma sociedade masculina, por uma sociedade patriarcal. Então a gente, o meu negócio é que meu negócio não é tão bom. O que é um negócio tão bom? Né? Que não padrão, é tão relevante, que régua é é essa que a gente coloca de sucesso ou de insucesso, né? E de capacidade. Então é um livro que, assim, as mulheres, eu acho que é fundamental ler, né? Empreendedoras ou não. E eu acredito que os homens, ela fala dos homens que têm coração, né? E eu acho que os homens que têm coração certamente vão adorar, e os que não têm, eu fiz já um post sobre isso, e os que não têm deveriam ler, né? Pelo menos para honrar as mulheres. Ou para tentar abrir o que... Para honrar as mulheres, né? Ou sejam as mães, as esposas, as filhas. Então, acho que é um livro bem necessário. E nós temos o nosso cupom TINO, que dá 10%, né, na compra pelo site da Vanguarda. E também ajuda, né? A gente também recebe um incentivo pela compra de vocês. Então, é uma grande dica. Depois nos contem quem inclusive, quanto ao trabalho, né? A gente tem que pensar... tem três linhas para te pensar, né? A primeira é se tu tá fazendo algo que tu gosta. A segunda, se tu sobrevive com ele, te mantém com ele. E a terceira, se tu oferece algo bom para os outros. Se tu tá quando tu avalia o que tu tá fazendo, tu vê esses três aspectos. Esses três aspectos. É relevante para mais alguém, né? E é relevante para ti. Um lugar melhor. Então tu tá no caminho certíssimo. Isso aí. Meninas, eu quero agradecer. O papo foi... Nossa, assim, ó, surreal. Eu já tinha uma expectativa, mas superou. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês, por terem compartilhado aqui um pouquinho da história, das trajetórias e dos sentimentos e sensações que vocês têm em relação ao mercado. Estou muito feliz em ter recebido vocês, tenho certeza que... E essa pauta, ela nasceu com a origem do Tino, né? Os primeiros tópicos que a gente colocou, tava lá, cadê a mulherada? E acho que a gente estava esperando o momento certo e as convidadas enviadas e de um evento papo, né? que você foi, a gente... o universo sabe o que faz. A intuição aí, é isso. A gente que agradece. Eu agradeço de coração. Muito bom estar aqui, poder falar, né? E realmente, sim, o espaço que vocês estão trazendo aí pra gente falar
sinceramente, e vir discutir, e não é só discutir, trazer em pauta para as outras mulheres, né? E para os homens que estão aí, que vão assistir também, é muito importante. Então, parabéns pelo trabalho. Também amei estar aqui. E realmente foi fantástico, né? Eu também gostei muito de estar aqui. Nossa, que felicidade quando a Flávia me mandou. E aí, topa? Poxa, ainda mais sobre esse tema. Com certeza. Também sabendo que tu ia estar aqui comigo, com o Alan, enfim, assim, super feliz. Eu sou admiradora do TinoCast, de vocês que realizam, das gurias dos bastidores aqui. Acho que vocês fazem muito, de fato, pela nossa indústria criativa. Que bom que tem gente com esse tino, com essa energia e com essa persistência também, né? Então, eu sou... Parabéns, que coisa boa estar aqui falando sobre isso. É isso que a gente fala, né? A última questão é o título. Como é o nome do nosso episódio? Qual o nome desse episódio? A gente sempre chega no final e repensa. Ai, pois é, eu tinha entendido Cadê a Mulherada, mas... Validamos o Cadê a Mulherada ou trocamos? Não, mas trocamos. Vamos trocar. Será? Geralmente a gente troca, vamos ver. Pois é. Brainstorming. Porque a mulherada tá aqui, né? Então... A hora e a vez da mulherada. A mulherada, chegamos. Eu acho que conexões também é legal. Poder da mulherada, a intuição da mulherada. A intuição vai no final, no resumo curto, né? Conexão e intuição. Chegou a mulherada, seu? Conexão e intuição. É grande? É grande, a gente vê. Pois é. Eu tenho um X de caracteres pra colocar na arte. Conexão e intuição. Não, mas temos um caminho. Temos muito. É que mulher de negócio é muito básico, é muito óbvio. Esse foi o TinoCast, o podcast da indústria criativa. Muito obrigado por ficar até aqui conosco e até a próxima com mais TinoCast. Valeu, gente. Saúde!